Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar o último capítulo do livro O Homem Integral. Como todos já sabem, é uma psicografia do Divaldo Franco, de autoria da Joana de Ângeles. Esse capítulo, que é o capítulo 9, tem como título O Futuro do Homem. E ele trata de temas bastante interessantes, entre eles o problema da morte. E qual é o problema da morte? Não é a morte em si, é como a gente encara a morte. Para muitos de nós, a morte ainda representa o fim. Então, é um sentimento de bastante insegurança e de bastante frustração, porque depois que a gente passa uma vida inteira, vida encarnada, às vezes construindo coisas, né, relações, coisas em si, e a gente vê que a nossa vida física se esvai. Aí a Joana, ela vai fazer uma série de arrazoados a respeito disso, e ela vai dizer o seguinte: por mais se mascare a verdade, chega o momento em que todos a enfrentam. Enfrentam quem? A morte. Sem escapismos, não adianta a gente querer fugir dela, convidados a vivenciá-la. A morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado. Faz parte da vida a morte. Tudo na natureza nasce, desenvolve, cresce e morre. Algumas coisas até, por exemplo, tem seres humanos que não se desenvolvem, morrem ainda na infância, mas assim é. E eu me lembro que, lendo isso, de uma piadinha que eu acho muito interessante, do homem que foi buscado pela morte, e ele tenta negociar com a morte o prolongamento da vida dele. E a morte até faz um acordo com ele de ir buscá-lo naquele dia à noite. E ele, se achando muito esperto, falar: quando a morte vier, eu vou ter me transformado totalmente. Ele era cabeludo, né? E ele falou: não, eu vou raspar a cabeça e a morte não vai me encontrar. E ele foi numa festa. A morte chega na festa, olha, cadê ele? Não vê, procura pelo homem cabeludo. Não encontra. Daí ela olha e vê um careca e fala assim: é aquele lá que eu vou pegar, que era justamente ele que tinha raspado a cabeça. Ou seja, quando chega a hora, não adianta, a não ser que você antecipe a tua volta de uma forma direta ou indireta, mas a morte chega na hora certa. Por que eu falo direto ou indireto? Através do próprio autoextermínio, o que é totalmente contrária à lei divina. Ou do suicídio indireto, que é o que muitos de nós cometemos sem termos consciência. Então, por exemplo, quando a gente se coloca em situação de risco desnecessário, seja através de um esporte radical, seja através de vícios, nós estamos antecipando o nosso retorno. E veja por que essa antecipação é tão negativa. Porque nós não sabemos o nosso futuro. Às vezes, o que a gente acha, uma situação que a gente acha que é tremendamente negativa, vem a ser lá no futuro altamente positiva para nós. E nós sempre estamos no lugar certo com as pessoas certas. Se a gente sai dessa situação, nós vamos estar nos negando a participar daquilo que a gente se comprometeu a participar com aquelas pessoas. Bom, dito isso, a Joana então vai dizer o seguinte: neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Em razão do medo da morte. O medo é tão grande que a pessoa se desenvolve essas neuroses. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de a aguardarem. Quer dizer, o medo da morte faz com que a pessoa precipite a morte. Olha que paradoxo, né? Como a Joana mesma fala. E ela continua ainda dizendo: numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Então, aqui ela já dá modifica a abordagem. O medo da vida, o medo de viver, o medo de sofrer, o medo de enfrentar as vicissitudes, o homem
ele teme a morte também, né? Vou repetir, porque é bem complexo isso aqui. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Né? É outro paradoxo, né? Eu temo a vida e eu também temo a morte. Ela continua dizendo assim: tudo no mundo físico é impermanente, quer dizer, nada permanece igual, tudo se modifica. E tal impermanência pode ser vista sob duas formas: a exterior ou grosseira, ou a interior ou sutil. Qual é a impermanência exterior ou grosseira? É do corpo, quer dizer, o nosso corpo está permanentemente passando por transformações. Então essa é a impermanência grosseira. Mas tem a impermanência sutil, que é do nosso corpo espiritual. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência após a disjunção cadavérica. Então, assim, o que ela diz? Não precisa ter medo da morte, porque você não morre. O que morre é o teu corpo físico. Quando a gente morre, é o corpo que morre, mas a gente, por isso que o Espiritismo fala desencarna, quer dizer, a gente deixa o nosso corpo físico. Então, a morte não elimina o contínuo da consciência, que a nossa consciência permanece o tempo todo. Nós não deixamos de ter a consciência, quer dizer, a nossa consciência não desaparece porque nós deixamos a vida física. Aí ela vai dizer o seguinte: a intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante de uma fase ou estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural da sua psicologia. Assim, morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces do eu racional. Então, a Joana, aqui ela é bem incisiva de dizer assim: você não morre. O que morre é o nosso corpo físico. Nós passamos de uma etapa para outra, saímos da condição de seres materiais para seres espirituais. Que na verdade isso até é incorreto, porque seres espirituais nós sempre somos. Só que às vezes a gente é um ser espiritual, porque nós somos sobretudo espíritos que momentaneamente assumimos um corpo físico. Aí nós somos espíritos que a gente pode dizer que estamos vivendo a matéria, na matéria. E aí ela vai dizer que é importante reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar. A morte nos obriga a deixar tudo: a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens materiais, o nosso corpo físico, os nossos entes queridos. Quando a morte vem, ela nos ceifa de tudo isso. Então a gente precisa ir aprendendo a enfrentar essa realidade da vida. Então ela obriga o indivíduo a tudo deixar. Então esse desapego que a gente vai treinando é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Então é importante que a gente vá desde pequenininho, na verdade, né, os pais ajudando as crianças a se perceberem como seres espirituais que um dia vão deixar essa vida. E é interessante porque nós não sabemos quando. A gente tanto pode deixar a vida depois que a gente envelhece, por razão de uma doença, como a gente pode deixar a vida em função de um acidente, em função de uma doença na mais tenra idade e assim por diante. Aí ela vai falar sobre a comunicação dos espíritos. O anseio inconsciente pela sobrevivência do ser consciente à morte física, quer dizer, todos nós, inconscientemente, a gente busca a sobrevivência da morte.
abre as portas da percepção psíquica, facultando o devassar das sombras do além. Então, esse desejo de que exista algo que sobrevive à matéria faz com que a gente, pouco a pouco, vá desenvolvendo esse sentimento de que algo vem e que eu vou poder me comunicar depois que eu partir, seja eu própria como pessoas que já partiram. Lá na frente ela continua dizendo: é inerente à estrutura da vida a sua indestrutibilidade, graças à qual somente há transformações e nunca aniquilamento. Então, assim, faz parte da vida que a vida não se destrói, ela se modifica, ela se transforma. E por isso é que ela diz: graças a isso, há transformações e nunca aniquilamento. Quer dizer, a vida nunca deixa de existir, deixa de ser. E ela continua ainda dizendo: a consciência não se extingue por ocasião da desorganização cerebral. Quer dizer, o meu cérebro se desorganiza, né? Vai se deixar de ter essa estrutura. Ele vai deixar de existir. Mas a minha consciência permanece. Então, a nossa consciência se expressa através do cérebro. Mas o cérebro não é indispensável para a existência da consciência. Porque mesmo depois que a gente morre, a consciência continua existindo. Haja vista, gente, a existência dos fenômenos de quase morte. A pessoa é dada como morte e depois que quando ela volta, se ela volta, ela relata muitas vezes tudo que ela viu do outro lado, né? Então, mostrando que a consciência permanece mesmo quando o seu corpo é dado por morto, o seu cérebro é dado por morto. Eu abro aspas aqui para Joana, quando ela diz assim: a consciência, não se aniquilando através da morte, aprimora-se mediante experiências extrafísicas. Quer dizer, como ela continua existindo, ela vai se aprimorando, porque ela continua tendo experiências fora do corpo, que lhe dilatam o campo de aquisição de recursos capazes de elucidar os enigmas da genialidade e da demência, da lucidez e da idiotia congênitas. Então, a Joana está falando aqui uma coisa bem interessante. Quando a gente está vivenciando essas outras situações, a gente tem oportunidade de elucidar, resolver os problemas, por exemplo, por que uns nascem gênios e outros nascem idiotas, no sentido de pessoas com uma inteligência pouco desenvolvida. Então, essas experiências, essa existência extrafísica do ser espiritual elucida tudo isso, né? O fato de eu poder, numa existência, ou sendo filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, os pais terem filhos geniais ou terem filhos com parca inteligência. E ela continua: da lucidez ou da idiotia congênitas. Fecha aspas, e ela continua dizendo: a vida predomina, prevalece em toda parte, sempre e vitoriosa. Então, aqui ela reafirma que a morte não existe. Aí ela passa para falar sobre o perispírito, que é o modelo organizador biológico. E ela vai falar o seguinte: primeiro ela cita uma série de termos criados para descrever o perispírito. Por exemplo, ela fala do corpo áureo, do corpo vital, da aura, do corpo espiritual, corpo indestrutível e por aí vai, né? Vale a pena ler para a gente saber todas essas terminologias. Eu abro aspas para a Joana quando ela diz: esse corpo organizador biológico se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais e evolutivas, através dos genes e cromossomos,
pois que indestrutível eteriza-se e se purifica durante os processos reencarnatórios elevados. Então, é por meio do perispírito, desse corpo organizador biológico, que quando a gente reencarna, ele plasma nesse corpo que está em formação as minhas necessidades kármicas. Então, vai plasmar, por exemplo, se eu venho com uma saúde frágil, o tipo de físico, né, que eu vou ter, minha compleição física, tudo isso o, o perispírito vai plasmar. Por isso é que ele é chamado modelo organizador biológico. Ele organiza o meu corpo de acordo com as minhas necessidades morais. Morais evolutivas. O que eu preciso desenvolver nessa encarnação, moralmente falando, para que eu tenha uma reencarnação proveitosa. Então é o meu perispírito que vai plasmar no meu corpo tudo isso que eu vou precisar. E esse perispírito, ele se purifica, ele se eteriza, ele vai se tornando cada vez menos grosseiro, a fim de, durante os processos reencarnatórios, ser capaz, então, de plasmar no corpo tudo aquilo que eu preciso. E ela continua dizendo, pode-se dizer que ele, o perispírito, é o esboço, o modelo, a forma em que se desenvolve o corpo físico. Quer dizer, o meu corpo não é do jeito que ele é aleatoriamente, ele é de acordo com as minhas necessidades. Então veja como tudo na lei divina é pensado para possibilitar ao espírito o desenvolvimento que ele precisa em cada encarnação. É na sua intimidade energética que se agregam as células, que se modelam os órgãos, proporcionando-lhes o funcionamento. Nele se expressam as manifestações da vida durante o corpo físico e depois por facultar o intercâmbio de natureza espiritual. Ele é o condutor da energia que estabelece a duração da vida física. Quer dizer, ali no perispírito tem toda a energia que eu vou precisar para a minha vida física. A gente fala que é o princípio vital, né? Tá ali. Por isso, gente, é que quando eu quero antecipar a minha vida, eu mato o meu corpo, mas a minha energia permanece. E é por isso que muitos espíritos falam que eles permanecem se sentindo vivos, porque eles terminou a vida física, mas essa energia vital não foi eliminada. Aí a Joana continua ainda dizendo, ele é responsável também pela memória das existências passadas, que arquiva nas suas telas sutis do inconsciente atual, facultando lampejos ou recordações esporádicas das existências já vividas. Aí lá na frente ela vai dizer, quando o homem se espiritualiza, domando as más inclinações e canalizando as forças para as aspirações de enobrecimento e sublimação, mais sutis são as suas possibilidades plasmadoras, dando gênese a corpos sadios, emocional e moralmente, em razão do agente causal estar liberado das aflições e limites purificadores. Aí a Joana passa para o último item desse capítulo, que é a reencarnação. E aqui ela faz uma viagem, como se fosse assim, passando por todo o processo evolutivo do espírito. Ela fala assim, da consciência. A aquisição da consciência é resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agita desde o sono na força aglutinadora das moléculas, no mineral. Então, no mineral, esse psiquismo dorme.
Aí passa para a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e à inteligência ou razão no homem. Nessa jornada automática funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza, defluentes da criação. Chegando ao patamar humano, olha só quantos milênios o psiquismo atravessa até chegar à condição humana, ao patamar humano. Esse psiquismo, que de início é rudimentar, que é rudimentarmente pensante, atravessa inúmeras experiências pessoais que o tornam herdeiro de si mesmo em um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo. Então, é através do mergulho no corpo, ou seja, através das reencarnações, que esse psiquismo, que essa consciência vai se elaborando. Então, ele mergulha no corpo e ele abandona o corpo. Ele encarna e desencarna. E esse psiquismo, então, vai se aprimorando. Lá na frente ela diz: não há como negar-se a influência genética na evolução do ser. Claro, né? Porque ele vai, através das reencarnações, ele vai sendo herdeiro de todos esses genes dos seus ascendentes, dos seus pais, avós, bisavós. Então, os impositivos do meio, dos costumes, dos hábitos. Entretanto, aqui ela faz um parênteses. Cabe observar que o corpo reproduz o corpo. Então, o corpo não reproduz a alma, ele reproduz o próprio corpo. E não a mente, a consciência, que só o espírito exterioriza. Quer dizer, a alma é herdeira da alma, o corpo é herdeiro do corpo. E a Joana, ela vai finalizar esse capítulo dizendo assim, que a morte é fenômeno biológico a transferir o ser de uma para outra realidade, sem consumpção da vida. Quer dizer, a vida não termina nunca, né? O que acontece é a morte, mas a morte não termina com a vida, porque a vida sempre permanece. Então a gente não precisa ter medo da morte, que a gente continua vivinho da Silva. Então o ser humano, diante dessa visão de que a vida não termina, ele deixa de ser uma massa, né? Que com a morte ele deixa de existir. Uma massa celular, para tornar-se um complexo com predominância do princípio eterno. O que é o princípio eterno? É o espírito que não termina. A partir do momento em que ele é criado pelo nosso Pai Celestial, ele não termina nunca. Então esse é o capítulo em linhas gerais. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem, comentem. É muito importante para mim que vocês comentem. E eu aguardo vocês no próximo estudo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, então, se Deus quiser.